irmãos, que a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre. É uma alegria poder estar outra vez aqui com os irmãos para estarmos pensando, refletindo sobre essa temática do crescimento cristão. E eu disse ontem aos amados irmãos da necessidade de nós entendermos a nossa real essência como filho de Deus, pois ser igreja é fundamentalmente aquilo que a gente é, e não aquilo que a gente faz. Igreja, vou repetir, é fundamentalmente aquilo que a gente é, e não aquilo que a gente faz. E eu dei uma dica aos amados irmãos ontem, de um livro do John Stott, que é voltado, um livro que trata da atualidade da igreja, pois que cada geração, cada era, apresenta para a igreja do Senhor Jesus alguns desafios. Eu disse, quando eu apresentei, eu sugeri aquele livro, a igreja não pode ser nem antiga nem moderna. A igreja precisa ser atual, contemporânea. Eu trouxe outro livro, naquela volta da palestra de hoje, também do John Stott. A quem interessar possa e gostar de ler, tem em todas as livrarias ali, ó. Cristianismo básico. O que é de fato o cristianismo com proposta de vida, com filosofia e conteúdo de saber? Esse é o cristianismo, não é? E na volta da palestra de ontem aí, essa é mais a palestra de hoje, eu tenho este outro livro aqui, porque veja bem, quando a gente fala de temas e assuntos como esse que nós estamos tratando aqui, é natural, pois é próprio da nossa natureza como seres humanos, de imediatamente a gente querer identificar situações, pessoas e projetar alguma aplicação daquilo que a gente poderia estar dizendo a alguém. Isso nos leva a esquecer que a igreja somos nós. A convocação do Espírito Santo de Deus nos faz, lá em Mateus capítulo 5, como lemos ontem, e bem como nós vamos pensar hoje aqui, não é para a instituição, é para nós indivíduos, servos do Senhor. A igreja sou eu e você. Evidentemente, nós, membros da igreja, estamos aglutinados numa organização chamada de organização eclesiástica. Mas deixando adiantar aos amados irmãos, até como ponte da palestra de ontem, e uma transição para a palestra de hoje. Todas as vezes que você encontrar a palavra Bíblia no Novo Testamento, ou nas Escrituras como um todo, não se refere à organização, mas ao organismo vivo de Cristo na terra. Agora, para efeito de funcionamento, em todos os países, a palavra igreja encontrada na Bíblia, que é no Novo e Antigo Testamento, o sentido dela não é organizacional, mas sobretudo com a conotação de organismo vivo. Então, isso não é a ideia de organização, que depende da estrutura organizacional. Porém, eu e você, em todas as
Nós estamos organizados em igrejas socialmente estabelecidas, por excelência na lei do nosso país, no caso aqui. Mas é preciso entender que nós entendamos que a organização não faz a igreja de Jesus. É porque existe a igreja de Jesus, é que ela se organiza. Logo, quando a Bíblia fala da igreja de Cristo, não está se referindo à placa, e nós até cantamos ainda ali, falando de abate, rompe-se a parede, qualquer natureza. Não estamos falando da placa, se é Deus, Batista, Metodista, Luterana, Wesleyana, nós não. E a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, em todos os lugares, constituída por todos aqueles que, em fé, abraçam o Senhor Jesus como Salvador dos seus vidas. Daí o sentido da palavra eclesia, do verbo grego, eclesia. Esse aqui vai estar melhor. E o sentido da palavra eclesia resulta da junção de uma preposição e um verbo. Mas o verbo kalé. Kalé é o verbo grego para chamar. Chamar. Tem o sentido de para fora dele. Então o que é eclesia? Eclesia é a assembleia dos chamados para fora do mundo, para constituir no mundo uma entidade de caráter social e espiritual, social e orgânica, diferente do mundo. Nós já dissemos isso. Até aquelas duas verdades que Jesus usou ontem, igreja como sal e luz de Deus, fica subvertido o quê? Falhando nisso. A igreja, com sua natureza e essência, tem que ser diferente do mundo. Não é? Então, fica isso aí. Porque a renúncia nossa é de imediato e identificando, fulano ou Beltrano, personalizando. E nos esquecemos que a igreja somos nós. A igreja seria melhor se eu fosse melhor. Ela está linda, cheia de defeitos, eu sou parte dela. Alguém disse o seguinte: se você procura uma igreja perfeita, ao encontrá-la, não te faça medo dela, você pode estragar. Por quê? Porque o projeto de Deus, a igreja, é perfeita no seu ideal, mas é constituída de mim e você. Ainda somos produtos inacabados, projetos inacabados das mãos do Senhor Jesus. Mas nós terminamos a palestra de outra, até identificando algumas questões relativas à liderança. Eu trouxe esse livro escrito a 4 mãos, por James Tucker e John Blue. Olha aí. Ética ministerial. Esse é o livro que todo líder da igreja deveria ter em sua biblioteca. Ética ministerial. Um guia para a formação moral de líderes cristãos. Alguém ontem trouxe aqui, eu também ouvi essa fala num programa televisivo aí, de um líder, de um televangelista, dizendo: olha, se o seu pastor for aleluia, ele te adorar e esforragando, olha, se ele é ladrão, porque ele é pastor. Ele é um pastor. Enquanto pastor e você pastor, não pode ser ladrão. E compartilhe com o ofício. Já fica subvertido que, embora ele reivindique o título, ele não tem pastor. Não é? Então esse livro trata disso, guia prático, para a formação moral de líderes cristãos. Os outros dois vão apresentar vocês em instante. Agora abre comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu quero ler aqui 3 versículos, do primeiro ao terceiro. A gente introduzir a palestra de hoje, eu quero procurar usar mais inteligentemente o tempo aqui concedido, para que a gente consiga melhor entender e haja uma
uma dinâmica melhor aqui na nossa, uma interação melhor aqui na nossa palestra. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não tenha mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu tomo invertidamente esses versículos aqui para introduzir a palestra de hoje. O versículo 3, a proposta que nós estejamos aqui e de fato estamos no segundo seminário de crescimento cristão. A palavra fé, conforme usada aqui, não é o ato de crer, confiar em. No Novo Testamento grego tem duas palavras para a fé. A fé como pisteu, o ato de confiar em Deus e na sua palavra, e tem a fé piscis, que é fé como conteúdo de crença, crescimento de fé. O que o Espírito de Deus está dizendo para nós aqui? Nessa dinâmica de crescimento, de ser igreja do Senhor, e ser igreja, como nós devemos dedicar para o enfrentamento dos desafios contemporâneos, que são múltiplos e variados, e não apenas múltiplos e variados, são complexos em sua natureza. Nós temos que viver em permanente estado de desenvolvimento. Logo, isso significa dizer que cada um de nós devemos, pela medida da fé e pelo discernimento espiritual, perceber qual é o estágio de desenvolvimento cristão que a gente está vivendo. E estabelecer cada um de nós, dentro da nossa dinâmica de crescimento, qual será a nossa marcha. Porque a igreja é uma família, tem adultos na fé aqui, tem anciãos espirituais aqui, mas também tem adolescentes espirituais. Tem gente nascendo aqui todo dia, e a gente não pode cobrar de um infante espiritual ou infante na fé a mesma postura de compreensão, a mesma dimensão de desenvolvimento cristão que se cobra de um ancião na fé. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele vai dizer que para chegar a esse estágio, a gente tem que passar por um elemento, um momento intermediário, que é o versículo 12. E não vos conformeis. No texto grego, a palavra diz: não assumais a forma, ou não vos amoldeis. Por incrível que pareça, a palavra do texto original aqui é a palavra esquema, esquemia, ou esquema. De onde vem a nossa palavra portuguesa, esquema? Alguma coisa voltada para enquadrar, para adestrar, para domesticar, para conduzir, para induzir pessoas a pensar de alguma forma. Está dizendo, portanto, não vos amoldeis a esse presente esquema mundano. Engraçado que a palavra mundo aqui também não é cosmos. O grego também tem essas duas palavras para mundo. Mundo cosmos é um mundo organizado por Deus, inteligentemente organizado, conforme está pelos cosmologistas, os cosmólogos, os astrônomos. E é da raiz de cosmos que vem a palavra cosmos. O que é cosmos? É aquilo que a gente passa na casa para ver se dá uma melhoradinha, se põe mais em ordem as coisas. Daí cosmos, veio de cosmos, mundo organizado. Mas a palavra grega aqui é a palavra aion. O que é aion? Aion é sistema. Por se você tem alguma língua aí por porventura, ao invés de falar não vos conformeis com este mundo, a palavra é não vos conformeis com este século. Há um sistema montado ali, filosófica, ideológica,
para fazer você enquadrar e verter seus valores cristãos no balcão e no altar das conveniências humanas. É aqui que Jesus, é por causa desse enfrentamento e desse antagonismo, que Jesus disse que para os discípulos que no mundo tereis aflições. Todo crente que porventura não se irritar, não tiver uma santa ira contra o presente estado de degradação que esse mundo vive, alguma coisa está errada com ele. Ele tem que se incomodar, ele tem que se inconformar com a injustiça, com a corrupção, com a impiedade, com a desonestidade, uma laracidade que a gente vê nesse mundo da política aí, da cartunagem. Porque o Espírito que opera na minha vida, como crente, porque crente, ele elabora por outra forma. Ele trabalha com outra perspectiva. Aí eu trouxe esse outro livro aqui. A mente de Cristo, conversão, cosmovisão cristã. E cosmovisão cristã. Escrito por uma senhora, noiva atrás da essa senhora aqui, é doutora em letras pela Universidade de Sorbonne, e ela era ateia, anticristã, defendia um naturalismo filosófico e um naturalismo cosmológico como sistema de entendimento do mundo e da vida. Mas ela começou a ler a Bíblia e percebeu que a cosmovisão cristã é extraordinariamente superior, vantajosamente superior a todas as outras cosmovisões da vida, todas as outras perspectivas do mundo. Aí escreveu esse livro. É um livro que ela conta aqui sobre a segunda conversão e porque ela chegou ali, e a segunda parte do livro é uma série de pequenas crônicas que ela escreveu, por exemplo, algumas delas voltadas aqui, ó, e eu até citei aqui alguns pensamentos dela, por exemplo, a família cristã, o que é isso? Perguntou, ela teve aqui uma pergunta, homofobia, a esse outro, por isso eu não estou despachando. Homofobia ou ditadura dos vitimados? Interessante essa coisa que ela escreveu aqui. Ela tem um nome aqui que separa ideologias e ideologistas. E por último, na inversão da apresentação do texto que eu estou fazendo, o versículo primeiro. Em função do que somos, o Espírito de Deus revela falando, rogo-vos, pois, irmãos, e esse tratamento, irmãos, delimita o público-alvo dessa recomendação. Porque também o sermão do modo conforme nós temos ontem é para o público específico. Jesus falou: vós sois, e não somente vós sois o sal da terra. Não tem uma ideia de generalidade aqui. Porque eu estou introduzindo, você vai entender aqui. Primeiro eu vou pensar em como entender o nosso tempo, que é esse presente sistema, esquemão, com o qual eu e você não podemos interagir e nem enquanto sistema de valores, evidentemente, e nem nos conformarmos com ele, que tem por voga na sociedade pós-moderna a não compreensão e a não aceitação de verdades absolutas. É tudo uma matiz, como eu falei, apresentada. E o padrão do Novo Testamento, do sermão do mundo especial, é um padrão altíssimo, que eu e você, como meros humanos, não alcançaremos jamais. Enquanto Deus não operar a obra do novo nascimento aqui nessa natureza, ninguém é capaz de entregar a túnica, de entregar a
túnica para alguém que já lhe tirou a capa. Ninguém sem Deus na vida, sem servir de Deus, sem ser salvo de Deus e transformado por Deus, caminhará para a segunda milha com quem já lhe serviu, que nasce uma. Ninguém dará a face esquerda se já tomou o bofetão na direita. Mas Jesus está falando, eu estava literalizando isso aqui. Jesus está dizendo que a proposta do reino e do reino, eu e você somos a essência do reino, ele elabora, ele caminha, não pela força da violência, nem pela conquista do poder político e econômico, não, pela força da unidade, pela força do amor. É aqui que está o grande desafio para a igreja do Senhor Jesus. A última escola que nós tivemos, o professor, que é ministro, que é assessor do Tribunal de Contas da União, do jeito muito reservado, que estava tipo dele. Mas ele é funcionário público há mais de 30 anos. Quando ele falou sobre Josafá, ele foi profético. Foi instituído na área. Quando ele disse que a igreja hoje está muito poderosa do ponto de vista do poder político. E à medida que a gente se acha muito poderoso, a gente acaba cometendo o mesmo erro da igreja do século IV, que se casa com o Império Romano para usufruir o poder político e militar e econômico do Império e se degrada e não é mais a igreja de Jesus Cristo. É o processo da constantificação da igreja. E isso já está lá. Eu não estou me referindo a denominações, e nem a esse líder. Eu estou falando do ponto de vista da proposta, do sistema, do projeto de Deus. Mesmo nós, mesmo eu, usando essa palavra, a palavra que é usando de algum lugar, a gente chamava tudo aquilo que a gente tem dentro de organização estrutural e política. Aí podemos incorrer naquele erro. Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja católica romana, lá no final do século XI, vou visitar um grande ministro, se me faz memória, na Catedral de Notre Dame, em Paris. Pela catedral que era a época, talvez uma das mais luxuosas, restaurada, e o bispo foi apresentado a ele a suntuosidade da catedral de Notre Dame. Andou com ele por ali, e aquela coisa toda, e o bispo falou para ele: olha, grande Aquinas, Tomás de Aquino era chamado de grande Aquinas. A igreja hoje não precisa dizer como o nosso primeiro Papa disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, não temos nem prata nem ouro. Hoje a igreja é rica. Hoje a igreja pode. Hoje a igreja compra. Hoje a igreja chama os imperadores e determina o que eles têm que fazer. Tomás de Aquino louva a verdade, mas também essa igreja não tem mais o poder de ser o paradigma da evangelização. Essa é a questão. E diretamente, Paulo está dizendo que ele se dirige a nós, órgãos, irmãos, isso delimita, ele não generaliza. E hoje o chique dessa filosofia, eu vou dedicar rapidamente aqui o nosso momento, a nossa cultura, do politicamente correto, da filosofia do politicamente correto, acabou com todas as dividas. É tudo uma amálgama sustentado. O mundo tribalista, a convivência entre todas as correntes, e mesmo correntes ditas cristãs, acreditando na falácia de que toda religião é boa e conduz a Deus. Mentira. É a teologia do diabo. Eu
o cristianismo, enquanto organizacionalmente, pode ser categorizado como uma religião, ele é um relacionamento com uma pessoa. Se eu tiver igreja, pastor, ou clérigo, ou que eu não tiver vida, se eu for cristão e entender que é um relacionamento interpessoal que eu tenho com Deus através do Espírito Santo, mediante a intercessão de Jesus, eu sou crente em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque o cristianismo não é mera religião. E você para os dois, desde o homem ao homem que transita e caminha por esse resto dessa planeta, a gente vai ter mais mata. Primeiro versículo, tudo aconteceu, porque Caim saiu do mundo para matar o Abel. O Abel fez um altar lá, ele ofereceu a coisa a Deus, tudo, adoração. E parece que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel, escute bem a ordem dos tempos aí. Deus vai dizer atentou para Abel e a sua oferta. E a Bíblia diz que igualmente Caim entrou no mundo da terra e levou o sacrifício ao Senhor. E o Senhor disse, a Bíblia diz, e Deus não atentou para Caim. Aí o Caim atentou o caminho, disse, eu vou sair daqui, porque parece que a religião do Abel é melhor que o caminho. E eu não estou gostando disso. Vou matar o caminho. Vou eliminar, eu quero ser sozinho dele. Eu quero monopolizar ele. É comigo. Aí ele caiu no semblante, Deus apareceu para ele e falou, ô Caim, por que caiu o seu semblante? Se porventura não fizer direito, não haverá explicação para ti. Esse, porque toda religião parte do engano, que ela propõe a você fazer uma coisa para chegar a Deus. E o cristianismo nunca propõe a você nem a mim fazer uma coisa para voltar para Deus. Propõe na hora que Deus fez por nós, levar de volta a Deus. É diferente. O cristianismo não me faz naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus fez por mim. Aí, Deus diz para mim, para Caim, o pecado está aí, veja a porta. Ele usa uma expressão figurada no hebraico, para dizer, igual um leão à espreita. Compete a você dominar. Eu não vou dominar por você não. E Caim não atendeu Deus. E matou o Abel. E de lá para cá, a religião de matar. Mas por quê? Porque a gente pensa, a gente tem que advogar uma filosofia, como diz lá a frase do John Jacques Rousseau, do francês lá, do ex-secretário. Hoje, então, não é difícil você dizer que deve ter uma verdade, seja absoluta e exclusiva. Você verdade é verdade. Hoje nós vivemos um mundo de contingência. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O importante é que todos nós nos abracemos sob o mesmo guarda-chuva. É relativo. Mas então, o enfrentamento disso, aonde hoje é tomar aquelas colocações, aquelas colocações que fizemos ontem, dizendo o que diz respeito ao que nós somos em Cristo, para o enfrentamento de algumas questões contemporâneas e muitas que eu poderia enumerar, eu enumerei aqui 4. Mas eu começo dizendo o seguinte: o cristão precisa, até isso não é nele, uma frase de Francis Schaeffer foi um grande pensador da igreja europeia. Ele tinha sede na Austrália, na Suíça, e ele criou uma entidade que trabalhava só com universitários, chamada Le Abril. E ele morreu em 1984, e até hoje a família está fazendo. Ele escreveu um livro, Uma Nova Narração, o Deus que revela. Ele escreveu um livro como O Deus que se revela. Ele escreveu um livro sobre a ecologia, a morte e a poluição do homem. E eu tirei do livro dele essa frase que eu coloquei aqui: o cristão precisa resistir ao espírito do mundo. Espírito aqui em minúsculo, falando desse sistema. Mas, quando afirmamos ao povo que o cristão precisa resistir ao espírito do mundo, precisamos entender que o espírito do mundo não toma sempre da mesma forma. Era o mundo da década de 60 do século passado. Outro é o mundo desse início de milênio.
algo distante. Não. Então o cristão precisa resistir ao espírito do mundo na forma que ele toma em sua geração atual. Se ele não fizer, não estará resistindo ao espírito do mundo e, portanto, fracassará nessa tarefa. Olha aqui, a luz do Evangelho de Cristo, nós somos desafiados a nos obedecermos, e eu e você, que somos a igreja, com um sacrifício vivo, sempre agradável a Deus, que é um culto racional. Tem culto racional, e aí a gente pensa essa cidade de crescimento. Hoje, que é a forma desse cristianismo, eu não vou dizer o serviço que é muito caro, dessa insanidade de ter uma fé muito embaçada nas emoções. A maioria das igrejas hoje da atualidade diz os crentes para cometer o suicídio intelectual e não usar a razão. Esse mesmo autor aqui, John Stott, capelão da rainha da Inglaterra, escreveu um livro bem pequenininho, na parede da casa, chamado Deus é também mensagem. Todo o material do Stott foi editado no Brasil pela ATU. O que é a ATU? A ATU é a Aliança Bíblica Universitária, escrito para a universidade, gente que sai do nosso meio, que transige da educação média para a educação superior, e aí enfrenta os embates das ideologias próprias que são como certeza, não é assinar uma atestado de política e cometer suicídio intelectual, que pode haver para o enfrentamento do presente esquema filosófico, ideológico, espiritual, religioso do mundo atual. A gente tem que aprender a usar a razão. O mundo tem que ser racional, tem que ser mundo de crescimento. Então não dá mais o seguinte: não, eu vou à igreja só para sentir, é religião da sintonia. Não entendeu vacabunda nenhuma. Mas, e além da religião da sintomaria, tem a religião do arrependimento, da teologia do arrependimento. Ele qualquer coisa para você gosta. A gente arrepende cada coisa e só Jesus Cristo. Aí o elemento repete a igreja, senta de banco da igreja, ele volta, ele não abre a vida, não lê o livro, não se aprofunda, não cresce com o alto perdoador, no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a cabeça dele está sempre como morto, e tranco. Não fica nada lá. Pois é, se não vear, se o chão não querer, se não sentir uma revista, se o pastor, o pregador ou o grupo de louvor não fizer alguma coisa acontecer, Deus está para ver, o mundo não foi espiritual. É aqui que a gente precisa entender algumas coisas hoje. E serve, amém? É tudo racional. É claro que não há uma emoção que a gente é todo, é o integrado. Eu fico pensando que aí agora nessa obra a gente pode ir longe. O texto supracitado, que é Romanos 12:1-3, temos um chamamento da parte de Deus a continuar moldarmos ao sistema vigente à nossa volta, mas estarmos permanentemente renovando pela transformação da nossa mente, de acordo conforme a mente de Cristo, implantar em nós o novo nascimento. Para algo que estamos alertando para esse sistema, o esquema caracterizado pelo mal. O instrumento desafiado é enfrentar esse sistema maligno e sua perspectiva acentuadamente marcada pelos desvalores da antivida e deliberadamente contrário à escala de valores de Deus. É aí. Pensa que é por acaso que a violência aumentou? Ainda não. Você buscou. Há uma ideia, há uma ideologia. A ideologia é a sistematização das ideias. Você buscou com muita franqueza. Quer você aceita
tomou um amigo. Se valer, não vai perder, porque tira a pele que está na pele, né? Mas não resolve a causa do câncer que são tumor, a causa da pele é o tumor. Ele vai esparramar a bola. A igreja é a culpa da incompetência. Ao invés de colocar os valores, como eu disse, eu falar esse nome, de ser uma nação de pano de fundo, de base de uma cultura, de uma perspectiva de promoção judaico-cristã e pregar os preceitos da moralidade da família, é melhor subir as tradições, né? É a assinatura da incompetência. É como a gente vê que a teoria e quer lidar com a inteligência, com a inteligência de qualquer das devidamente informada. A polícia 24 horas, sua moça só passa em papel de papel, né? Pega lá, eu nunca usei o que deveria, desce, onde tiver o polícia, você combativa, deve ser evidente. Mas de repente deve ser para colocar todo aquele armamento colocado lá, municipal, declarador, lança-copeiro, granada, escopeta, e 765, e tira foto da polícia. Mas aquilo é uma questão de incompetência, porque ela não deve ser patriarca. O próprio Estado está dizendo, nós somos incompetentes para cercear a chegada da água lá. Que aquele bandidinho voltará e percorreu lá, não tem para criar uma ladeira. Chegou lá, que alguém facilitou e chegou lá. Sabe o que é um esquema? Porque a ideia da antivida, a cultura da antivida, chegou lá, ela está à ponta, mas o mentor da cultura da antivida está no gabinete, está no Senado, está lá no alto comando. É esse que a gente precisa denunciar. Primeiro, que sem essa ideologia, essa mergulha intelectual, o crime não está instalado lá na ponta da rua, lá na ponta da rua. É aqui o impacto da igreja nesse momento e dos homens sérios, minimamente sérios. É brincar com a inteligência, gente. Um mestre criado para orgulho. Quando eles querem, eles usam a iluminação e Estado pela abismo e grandeza e cria uma república da vontade. Eu tenho um amigo da Lécia, que está pelo deserto 4 anos e 7 meses. Viagem de diligência vitória, temos uma questão aí, junto com algum comando, e ele me ligou alguns vídeos de aprovação, vive envolvendo esse negócio de esse mundo líder, porque tudo isso está muito claro. Porque o governo está diante dessas movimentações, e de repente, ele criou uma série de coisas aí, para ver se querem os menores. 80% dessa gente não, mas lá no começo, 80% daquela gente que ia lá para a rua lutar, esticar a faixa e ir nas chavões, estava lá com uma areia e passou, porque não tinha projeto nenhum. No máximo 20% estava lá com uma consciência de ter ali um nível de mudança de lá. E ele foi verificação pública do sistema do governo, ele queria ter se encontrado certo para poder votar. Deu uma amenizada, mas não resolveu o problema. Então, gente, todo crente tem que estar bastante responsabilidade em lutar isso. Em enxergar essa cultura da antiguidade, dos valores, e no que concerne a tudo isso, imagino como agente de transformação na sua geração, no seu espaço residencial, no seu palco de luta, na sua lei de combate, cada um de nós. Porque é muito bonito e não é errado também, mas é fácil o herói entrar na multidão, levantar a faixa contra o ódio, contra o crime, levantar uma vida faixa para o meio da multidão. Eu sou pela paz, mas eu estou obrigado com meu filho, com a minha esposa. Vou para lá e grito chavões pela paz, mas não convido meu vizinho da direita, que é fácil amar a humanidade.
passava todo dia com a gente, e não quer saber dele, mas quem quer saber dele, agora ele está lá, ele está chavão, é cristão. Porque alguém disse que as nossos chavões ativos e nossas respostas prontas estão cobertos pela teia da tradição, que é escrita pela mãe da Bíblia. Porque cada geração foi desafiada a encarar, a enfrentar o seu mundo de governo. Que chavões vazios de respostas prontas, novos chavões vazios de respostas prontas, estão cobertos pela teia da tradição, vestida pela lei da preguiça. E a gente mostra as coisas sempre do jeito que sempre foram, né? Esse ciclo da mão, pergunta, a gente estuda mais, aprender. Todas as vezes temos conflitos de gerações, a geração de ontem questionada pela geração que está chegando. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, o mundo não é distante. Mas deixa eu apontar 3 questões aqui, das 4 que eu dei pelo menos, para a gente. Alguém perguntaria, mas como é que nós vamos enfrentar conflitos e enfrentar de tal forma que passamos uma diferença e achamos como instrumentos de transformação nessa realidade diante de Deus? Primeiro, você precisa, anota aí se você quiser. Conheça o nosso tempo e a cultura do politicamente correto. Deixa eu ver para você. Eu li muito no passado, já que a formação é teologia e filosofia. Li muito provável. Tudo provável é, de certa forma, de filósofo mais do ateísmo materialista, que depois mais tarde chegou o Hegel, Friedrich Nietzsche e Marx, essa geração. Por ele inventou que a ideia de Deus é uma projeção da nossa paternidade. Mais tarde, Karl Marx veio dizer que a religião é o homem do mundo, e às vezes certamente estaria. Nós nos deixamos anestesiar por alguma corrente religiosa de qualquer ordem que nós não percebemos, ou não temos uma capacidade, uma perspicácia para analisar, para perceber o nosso mundo na direção que esse mundo apresenta. Existe um anestesiado que sofre da doença do lobo. Você já viu lobo? Gênesis 13, até o 18, com a história dele. Ele tem Sodoma, uma cidade na agenda de Deus para ser destruída. Pecado nas custas dele. Tão pecado que as filhas dele saíram de Sodoma, mas a Sodoma não são delas. Ele não é de tirar de Sodoma. O duro é tirar de Sodoma de certa vez. Um dia ele ia pagar a cruz. E o anjo chegou lá e falou: seu tio está orando por você lá e por causa da oração dele, ele tirar você daqui.
ter a certa altura, determinados filhos têm que ser enterrados vivos por causa da cultura. Agora em antropologia justifica tudo. E lá os babilônios adoravam um Deus chamado Moloch, onde vem a palavra portuguesa moleque, que é uma palavra hebraica chamada Meleque. O que é Meleque? Meu rei. É um pronome possessivo até todo singular. E ele rei, é rei. E Moloch, meu rei. E esse Deus pagão era erguido em cima, era uma estátua de bronze, erguido em cima de uma lareira, e enquanto dele uma grade de ferro. E eles vestiam aquela grade de bebês, de 2 meses, 3 meses, 6 meses, até o olho vivo, ateado fogo lá. E o sacerdote rufava os tambores para não ouvir o grito dos bebês morrendo queimados. Da onde veio a cultura? E sabe onde surgiu isso? Por causa de uma sodomia, ou da sodomização, vou dizer melhor assim, de um homem que teve o privilégio de viver 15 anos ou mais acompanhando o pai da fé, mas foi morar em Sodoma num sistema maligno e se deixou anestesiar. Não percebia nada, está tudo lá, tudo lá. Irmão, tem gente que dá vontade de virar um sujeito dessa festa. Virar um terrorista já. Mas só tem terrorista lá de origem, né? A gente não falei, eu não vou matar o canceroso para acabar com o câncer. Não, eu vou ter um jeito legal para acabar com o câncer. Só para tudo é igual alguém falou. Foi esse Secureco escreveu um livro, dando um jeito de brasileiro. Como é que ele falei, nossa, dando um jeitinho brasileiro. Aí ele conta lá, se no Brasil a gente possa praticar algumas sentenças que no mundo já não pratica, em certas teografias de lance, colocar na roda da vez, nós seríamos uma sociedade de maneira, todos os pegados. Bom, gente, então, primeira questão de conhecer o nosso Deus, porque aqui depois do nome, eu não gostei de passar coisa aqui, tem muita coisa que eu falo mais. Olha, conhecer o nosso Deus. Vivemos sempre da cultura do politicamente correto. Tem gente que não aceita determinadas frases, mas eu nunca escolhi uma situação que não é assim, não é forte, não é válido. Não é de bom ouvido, não é de bom tom esse posicionar contra a fé. Ele quer ser pastor dele. Essa cultura do posicionamento correto não cabe dentro da visão do cristianismo. O cristão é chamado a levar na contramão da história. A igreja de Jesus da Terra é uma colônia de peregrinos. Não é? E essa cultura do posicionamento correto tem por sua marca dominante a classe. E a segunda parte do livro é uma série de pequenas crônicas que ela escreveu, por exemplo, algumas delas voltadas aqui, e eu até citei aqui alguns pensamentos dela, por exemplo, a família cristã, o que é isso? Perguntou, ela tem aqui uma pergunta, homofobia a esse outro, por isso eu não estou nos despachando. Homofobia ou ditadura dos vitimados. Interessante essa coisa que ela escreveu aqui. Ela tem nome aqui que separa ideologias e ideologistas. E por último, na inversão da apresentação do texto que eu estou fazendo, o versículo primeiro. Em função dos estudos, o Espírito de Deus revela falou: Rómulos, pois, irmãos, e esse tratamento, irmão,
delimita o público-alvo dessa recomendação. Porque também o sermão do outro, conforme nós vemos ontem, é para um público específico. Jesus falou: vós sois, e não somente vós sois o sal da terra. Não tem uma ideia de generalidade aqui. Por que eu estou introduzindo? Deixa eu entender aqui. Primeiro nós vamos pensar em como entender o nosso tempo, que é esse presente esquemão com o qual eu e você não podemos interagir e ter enquanto sistema de valores, evidentemente, e tem que concordar com ele, que tem por voga na sociedade pós-moderna a não compreensão e a não aceitação de verdades absolutas. É tudo uma matiz, como eu falei, sustentada. E o padrão do Novo Testamento, do sermão do Lucas em especial, é um padrão altíssimo, que eu e você, como meros humanos, não alcançaremos jamais. Enquanto Deus não operar a obra do novo nascimento aqui nessa natureza, ninguém é capaz de entregar a túnica, para alguém que já lhe tirou a capa. Ninguém sem Deus na vida, sem servir de Deus, sem ser salvo de Deus, que transformado por Deus, caminhará para a segunda vida com quem já lhe exigiu que andasse uma. Ninguém dará a face esquerda se já tomou o bofetão na direita. Mas Jesus não está falando literalmente, não está literalizando isso aqui. Jesus está dizendo que a proposta do reino e do reino, eu e você somos a essência do reino, ele elabora, ele caminha, não pela força da violência, nem pela conquista do poder político e econômico, não, pela força da humildade, pela força do amor. É aqui que está o grande desafio para a igreja do Senhor Jesus. A última escola de Pedro que tivemos, o professor, que é ministro, que é assessor do Tribunal de Contas da União, de um jeito muito execrável, que fala disso desde. Mas ele é funcionário público há mais de 30 anos. Quando ele falou sobre Josafá, ele foi profético, foi instituir na área. Quando ele disse que a igreja hoje está muito poderosa do ponto de vista do poder político, e à medida que a gente se acha muito poderoso, a gente acaba cometendo o mesmo erro da igreja do século IV, que se casa com o Império Romano para usufruir o poder político e militar e econômico do império e se degrada e não é mais a igreja de Jesus Cristo. É o processo da constantização da igreja, e isso está instalado. Eu não estou me referindo a denominações, e nem a ele aquele líder. Eu estou falando do ponto de vista da proposta, do sistema, do projeto de redes. Mesmo nós, mesmo eu, usando essa palavra, a palavra que é usando de algum lugar, a gente chamava muito aqui para a gente aí ter uma organização estrutural e política. Aí podemos incorrer naquele erro. Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja católica romana, lá no final do século XI, foi visitar um grande, se me faz memória, na Catedral de Notre Dame, em Paris. Pela catedral que era, à época, talvez uma das mais luxuosas, restaurada, e o bispo foi apresentado a ele a suntuosidade da catedral de Notre Dame. Andou com ele por ali. E aquela coisa, e o bispo falou: olha, grande afinidade. Tomás de Aquino era chamado de grande afinidade. A igreja hoje não precisa dizer
que o Papa disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, não temos nem prata nem ouro. Hoje a igreja é rica, hoje a igreja pode, hoje a igreja compra, hoje a igreja chama os imperadores e determina o que eles têm que fazer. Tomás de Aquino louva a verdade, mas também essa igreja não tem mais o poder de ser o parado da evangelização. Essa é a questão. E de repente, Paulo está dizendo que ele se dirige a nós, órgãos, e não, isso delimita, ele não generaliza. E hoje o chip dessa filosofia foi descaradamente aqui no nosso momento, a nossa cultura, do politicamente correto, da filosofia do politicamente correto, acabou com todas as divisas. É tudo uma amálgama sustentado. O mundo trimalista, a convivência entre todas as correntes, e mesmo correntes ditas cristãs, acreditando na falácia de que toda religião é boa e conduz a Deus. Mentira. É a pior mentira do diabo. Eu diria que o pior que poderia ter acontecido ao ser humano foi a religião. Por isso que o cristianismo, enquanto organizacionalmente, pode ser categorizado como uma religião, ele é um relacionamento com uma pessoa. Se eu tiver igreja, pastor, clérigo, ou que eu não tiver vida, se eu for cristão e ter um relacionamento interpessoal que eu tenho com Deus através do cristão, mediante a intercessão de Jesus, eu sou crente em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque o cristianismo não é religião. E você produz, desde o homem ao homem transita e caminha por esse décimo planeta, a gente vai ter mais mata. Primeiro ao ensino, tudo aconteceu, porque saiu do culto para matar o Abel. O Abel fez um altar lá, e ofereceu a coisa a Deus, o culto, uma adoração. E parece que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel, escute bem a ordem dos tempos aí. Deus vai dizer atentou para Abel e a sua oferta. E a Bíblia diz igualmente que a entrou no mundo da terra e levou o sacrifício ao Senhor. E o Senhor disse, e Deus não atentou para Caim. Aí o Caim atentou para Caim, disse, eu vou sair daqui, porque parece que a religião do Abel é melhor do caminho. E eu não vou gostar disso. Vou matar o caminho. Vou eliminar, eu quero ser sozinho dele. Eu quero monopolizar ele. É comigo. Aí ele caiu no secante, Deus apareceu para ele e falou, ô Caim, por que caiu no seu secante? Se porventura não fizer direito, não haverá negação para ti. Porque toda religião parte do engano, que ela propõe a você fazer uma coisa para chegar a Deus. E o cristianismo nunca propõe a você nem a mim fazer uma coisa para voltar para Deus. Propõe para nós que Deus fez por nós, levar de volta a Deus. É diferente. O cristianismo não faz naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus fez por mim. Aí, Deus deu para mim, para cair, ó, cair. O pecado está aí. Veja a porta. Ele usa uma expressão figurada no hebraico, quer dizer, ó, igual um leão à espreita. Compete a você dominar. Eu não vou dominar por você não. E Caim não atendeu Deus. E matou o Abel. E de lá para cá, a religião tem matado tudo. Mas por quê? Porque a gente pensa, a gente tem que advogar uma filosofia, como diz lá a frase do Jean-Jacques Rousseau, do francês lá, do Essefaia. Hoje, então, não é difícil você dizer que é feito uma verdade, seja absoluta e exclusiva. Você sabe a verdade. Hoje nós vivemos um mundo de contingência. Você tem a sua verdade, você tem.
sendo sob o mesmo guarda-chuva, relativo. Mas então, o enfrentamento disso, aonde hoje é tomar aquelas colocações que fizemos ontem, dizendo que diz respeito ao que nós somos em Cristo, para o enfrentamento de algumas questões contemporâneas, muitas que eu poderia enumerar, eu poderia aqui quatro. Mas eu começo dizendo o seguinte: o cristão precisa, até isso não é meu, é uma frase do Francis Schaeffer. Foi um grande pensador da igreja europeia. Ele tinha sede em Alção, na Suíça, e ele criou uma entidade que trabalhava só com universidade, chamada Lei Abril. E ele morreu em 1984, e até hoje a família dele está vazia. Ele escreveu um livro, Uma Morte da Razão, o Deus que se revela. Ele escreveu um livro como O Deus que se revela. Ele escreveu um livro sobre a ecologia, a morte e a poluição do homem. E eu tirei do livro dele essa frase que eu coloquei aqui: o cristão precisa resistir ao espírito do mundo. Espírito aqui em minúsculo, falando desse sistema, desse esquema. Mas, quando afirmamos ao povo que o cristão precisa resistir ao espírito do mundo, precisamos entender que o espírito do mundo não toma sempre a mesma forma. Era o mundo da década de 60 do século passado. Outro é o mundo deste privilégio. Uma é a escala de valores daquele mundo, outra é a escala de valores deste mundo moderno, ou pós-moderno, filosoficamente falando. Não podemos botar tudo ao distante. Não. Então o cristão precisa resistir ao espírito do mundo na forma que ele toma em sua geração atual. Se ele não fizer, não estará resistindo ao espírito do mundo e, portanto, fracassará nessa tarefa. Olha aqui, a luz do Evangelho de Cristo, nós somos desafiados a nos oferecermos, e eu e você, que somos a igreja, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Tem um culto racional, e aí a gente pensa também essa cidade de crescimento. Hoje, que é a forma desse cristianismo, eu não vou dizer cristianismo, porque é muito caro, dessa insanidade de ter uma fé muito embasada nas emoções. A maioria das igrejas hoje da atualidade desvia os crentes para cometer o suicídio intelectual e não usar a razão. Esse mesmo autor aqui, John Stott, que está apelando a rainha da Inglaterra, escreveu um livro bem pequenininho, na parede chamado Deus é também mensagem. Todo o material do Stott foi editado aqui no Brasil pela TU. O que é a TU? A TU é a Aliança Bíblica Universitária, escrito para a universidade, gente que sai do Nordeste, que transige da educação média para a educação superior, e lá ele enfrenta os embates das ideologias próprias desse nosso povo. Você vê, não é a questão de burrice e cometer suicídio intelectual, porque pode haver para o enfrentamento do presente esquema filosófico, ideológico, espiritual, religioso do mundo atual. A gente tem que aprender a usar a razão. O mundo tem que ser racional, tem que ser mundo de entendimento. Então não dá mais o seguinte: não, eu vou à igreja só para sentir, é religião da sintonia.
dizer algumas coisas hoje. E sempre, amém? É culto racional. É claro que o ato não é emoção que a gente é todo, é o integralidade. E eu fico pensando que aí a obra, essa obra a gente muito longe. No texto que eu vou citar, que é Romanos 12, 1 a 3, temos um chamamento da parte de Deus a continuar voltarmos ao sistema vigente à nossa volta, mas estarmos permanentemente renovando pela transformação da nossa mente, de acordo com a mente de Cristo, implantar em nós o novo nascimento. Mas algo que nós estamos orando para a existência do sistema, o esquema caracterizado pelo mal, o instrumento das aldeadas de planeta, trazer o sistema maligno e sua perspectiva acentuadamente marcada pelos desvalores da antiga e deliberadamente contrário à escala de valores de Deus. É aí. Pensa que é por acaso que a violência aumentou? Ainda não. Você buscou há uma ideia, uma ideologia. A ideologia é a sistematização das ideias. Você buscou de muita maneira. Quer você aceite ou não, é a ideia que governa o mundo. A revolução do braço, uma coisa dos dois. Para ter muita violência, porque há uma cultura de antivida que se instalou ali. E essa cultura alimenta a criminalidade. E não adianta tentar resolver pela periferia. Se isso adiantasse, talvez pela repressão, nem mesmo pela prevenção, pela repressão, talvez estivesse melhorando a sociedade. Está piorando, porque primeiro tem que mudar a demanda, a essência, para perceber na existência há os efeitos da mudança. Muda a periferia, mas muda a essência. É igual tomar cipaleira para curar câncer, tumor maligno. Cipaleira não é que tira a pele, que está na pele, né? Mas não renova a causa do câncer, que é o tumor. A causa da pele é o tumor. Exato, a marca toda. A igreja é a construção da incompetência. Para ele colocar um valor, como eu disse, para esse homem, de ser uma nação de pano de fundo, de base de uma cultura, de uma perspectiva de evolução judaico-cristã e pregar os preceitos da moralidade da família, é melhor subir as casinhas, né? É a assinatura da incompetência. É como a gente crê que a Deus liga e quer ligar com a inteligência. Com a inteligência de qualquer das devidamente informada. A polícia 24 horas, só para a situação de papel, né? Pega lá, ele nunca usou ele não deveria, desce, onde tiver o polícia, você combativa a rede, deve ser evidente. Mas de repente deve ser para colocar todo aquele armamento colocado lá, principal, declaradora use, lança-torpedo, granada, escopeta, e 765, e tira foto da polícia. Mas aquilo é uma testa de incompetência, porque ela não deve ter patrulhada. O próprio Estado está dizendo, nós somos incompetentes para cercear a chegada da arma lá. Que aquele banditinho montará e tem correu lá, não tem patrulhar lá dentro, não. Chegou lá, que alguém facilitou e chegou lá. Sabe o que é um esquema? Porque a ideia da antivida, a cultura da antivida, chegou lá, ela só aponta, mas o mentor da cultura da antivida está no gabinete, está no Senado, está lá no alto comando. É esse que a gente precisa denunciar. Primeiro, que sem essa ideologia, essa mergulha intelectual, o crime não está instalado lá na ponta da rua, lá na ponta da rua. É aqui o embate da igreja nesse momento e dos homens sérios, minimamente intelectuais. É brincar com a inteligência, gente. Um mestre criado para orgulho. Quando eles querem, eles usam a iluminação e Estado pela imigranteira que cria uma república da vontade. Eu tenho um amigo da Zé, que foi capelão da Zé 4 anos e 7 meses. E ele iniciado de diligência menor, ele foi
E ele ligou alguns 20 dias atrás, olha, desenvolver esse negócio de esse mundo líder, porque tudo isso está bloqueado. Porque o governo está agitado diante dessas movimentações e de repente ele ganhou uma série de coisas aí para ver se quer os mentores. 80% dessa gente não vai lá no poder, 80% daquela gente que ia lá para a rua lutar, esticar a faixa e gritar chavões, estava lá com uma areia e passou, não tinha projeto nenhum. No máximo 20% estava lá com uma consciência de ter ali o nível de mudança do mar. E ele foi ter que ficar segundo o sistema do governo, ele queria esse contato certo para ter a votação. Deu uma ameaçada, mas não resolveu o problema. Então, gente, todo crente que está bastante responsabilidade em lutar em enxergar essa cultura da antiguidade, dos valores, e no que concerne a tudo isso aquilo como agente de transformação na sua geração, no seu espaço existencial e no seu palco de luta, na sua rede de combate, cada um de nós. Porque é muito bonito e não é errado também, mas é clássico do Enoque entrar na multidão, levantar a faixa contra o ódio, contra o crime, levantar uma bonita faixa lá no meio da multidão. Eu sou pela paz, mas eu estou obrigado com meu filho, com a minha esposa. Vou falar que grito chavões pela paz, mas não convido meu vizinho da direita, que é fácil amar a humanidade, difícil amar a pessoa humana. Vou repetir, é fácil amar a humanidade, difícil é amar a pessoa humana, aquele que vive no nosso lado, que come um ciclo que salva todo dia para ele, que entrega a gente dele, que entrega a gente dele, agora ele vai lá, fica chavão, é cristão. Só que alguém disse que as nossos chavões ativos e nossas respostas prontas estão cobertas pela terra tradição, descida pela lã da medida. Porque cada geração foi desafiada a enfrentar o seu mundo de governo. Que chavões vazios de respostas prontas, nossos chavões vazios de respostas prontas, estão cobertas pela feia da tradição, descida pela lei da polícia. Que a gente mostra as coisas sempre do jeito que sempre foram, né? Esse ciclo da muito pergunta, esse ciclo da mais, aprender. Todas as épocas de conflito de gerações, a geração de ontem é questionada pela geração que está chegando. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, o mundo não é instante. Mas deixa eu apontar 3 questões aqui das 4 que eu dei pelo menos, para a gente. Alguém perguntaria, mas como é que nós vamos enfrentar conflitos e enfrentar de tal forma que passamos de uma diferença e achamos como instrumento de transformação nessa realidade diante de Deus? Precisa a nova que você quiser. Conheça o nosso tempo e a cultura do politicamente correto. Deixa eu dizer para você, eu li muito no passado, que a minha formação é teologia e filosofia. Tem muito provável. Tudo provável é, de certa forma, de logo mais uma perda materialista, que depois mais tarde chegou o Hegel, Friedrich Nietzsche e Karl Marx, essa gente. Foi ele que inventou que a ideia de Deus é uma projeção da nossa paternidade. Mais tarde, Karl Marx veio dizer que a religião é o órgão do mundo, e às vezes certamente está aí. Nós nos deixamos anestesiar por alguma corrente religiosa de qualquer ordem que nós não percebemos, ou não temos uma capacidade, uma perspicácia para analisar, para perceber o nosso mundo
Gênesis 13, até o 18, começou a dizer. Ele está em Sodoma, tanto tempo calado, uma cidade na vida de Deus a ser destruída. Pecado nas custas dele, tanto pecado que as filhas dele saíram de Sodoma, mas a Sodoma não são delas. Ele não é de viagem de Sodoma. O duro é tirar de Sodoma de certa vez, não tira nem da vagabundo. E o anjo chegou lá e falou: seu tio falando com você lá e colocando lá, de repente ela botou aqui. Essa cidade está destruindo por ele. Por isso que eu me sempre dizendo que o crente não se incomoda, não sente angústia, não sente a prisão de Deus desse mundo. Ele ainda não entendeu a dimensão do que ele é em Cristo e está anestesiado. E já namorando, e os anjos estavam fazendo os outros pessoal. E aí eles se tem que pegar, eles se amarram e tiraram a porta. E a mulher gosta, e não foi tanto. Não olha para casa, não, deixa a boca dele. E a Bíblia diz que logo quando ela está na montanha, ele trouxe uma cadeira lá. Uma manhã não pega a sua vida, só toma composto com ele. As duas filhas deu de vida para ele. A sodomia, ou a sodomização, foi no coração da filha, e logo tornou muito bom da vida. Pai amor, as filhas cometeram incesto com o pai, e daquela relação nasceram duas raças amaldiçoadas, Adonias com a Bíblia, e a Bíblia diz que essa raça nunca poderia entrar na casa do Senhor, porque elas são responsáveis por pela degeneração moral via o uso errado da sexualidade. Deixa que o bezerro lá, o erro do bezerro, como é o bezerro? O bezerro foi feito, e todo bezerro houve uma orgia sexual, uma dança sexual e uma bacanal em todo o bezerro. Acredita no mundo de uma vida. O espírito de Moab é pernicioso no infanticídio, e a norma fala aqui no infanticídio, um grande segmento do infanticídio. Olha, parte dessa cultura da antiga e de nessa hora é a cultura do amor. Ela escreve aqui, a antropologia, uma pergunta justifica o infanticídio indígena. Aí depois eu disse, nós estamos aqui nessa mesa, até a pratica, que a certa altura, determinados filhos têm que ser enterrados vivos por causa da cultura. Agora a antropologia justifica tudo. E lá, os batistas adoravam um Deus chamado Moloch, onde veio a palavra portuguesa moleque, que é uma palavra hebraica chamada Melech. O que é Melech? Meu rei. É um pronome possessivo, qualquer pessoa singular. Meu rei, é rei. E Moloch, meu rei. E esse Deus pagão era aqui em cima, era uma estátua de bronze, era aqui em cima de uma madeira, e em torno dele uma grade de ferro. E eles vestiam aquela grade de bebês, de 2 meses, 3 meses, 6 meses, até um ano, vivo, atirado fogo lá. E o sacerdote rufava os tambores para não ouvir o grito dos bebês morrendo queimados. Da onde veio a cultura? E sabemos o juízo por causa de uma sodomia, ou da sodomização, não vou dizer melhor assim, de um homem que teve o privilégio de viver 15 anos ou mais acompanhando o pai da fé, na escolha moral de Sodoma, num sistema magnetizado e se deixou anestesiado. Não percebia nada, está tudo danado, tudo mal. Irmão, tem gente que dá vontade de virar um se Jesus desse uma festa. Virar um terrorista do Jesus. Mas só tem terrorista lá na justiça, né? A gente não faz hoje, não está na hora de ser outro, mas está com câncer. Não, eu vou ter um jeito legal para falar com isso. Só para tudo.
meio Lourenço Pegoré, escreveu um livro, dando um jeito do jeitinho brasileiro. Não percebe? É aí para quem gosta de coisa boa. Dando um jeito do jeitinho brasileiro. Aí ele conta lá, se no Brasil a gente pode praticar algo mais 70 segundos de pratica, em certas teografias do ano, quando cada roteiro desse, nós teríamos uma sociedade de maneira, todos juntos sem nada. Bom, gente, então, primeira questão de conhecer o nosso Deus, eu fiquei aqui depois do nome. Eu não sei passar coisa aqui, tem muita coisa que eu falo mais. Olha, conhecer o nosso Deus. Virando o centro da cultura politicamente correta. Tem gente que não aceita determinadas práticas, mas eu nunca escolhi uma posição que não é assim, não é só, não é mais. Não é de bom arbítrio, não é de bom tom ele se posicionar contra certas coisas. Ele quer ser parte do direito. Essa cultura do posicionamento correto não está dentro da visão do cristianismo. O cristão é chamado a levar na contramão da história. A igreja de Jesus da Terra é uma colônia de peregrinos. Não é? E essa cultura do posicionamento correto tem por sua marca dominante na classe. O pecado do seu povo é diante dos holofotes do mundo. Vamos esperar. Daqui a pouco vamos ter esse tronco sério de homens lá que estão brincando com o Evangelho, e o Evangelho perdeu a piedade, o respeito pelo sagrado, o balcão do dinheiro, a fé pelo legal, e Deus não está ali. Eu vou repetir, Deus não está ali. Deus está junto, Deus te guarda, Deus te conosco. Amém. De atendimento público de saúde, a mulher que sofreu estupro, estava em discussão sobre alguma coisa. Isso. A bolsa de estudo, né? Que a gente chama. Que porventura não tenha condições de sobreviver, primeiro vai liberar uma chuva, aquela coisa. E você a filha do seguinte, o governo vai convencer, já vem convencendo de fazer uma camisinha, e essa coisa toda, e de repente acontece tudo os instrumentais dessa cosmovisão que ela utiliza. Eu já vi enquanto a sexualidade seja uma bênção para todo ser humano, ou Deus tem para Deus. Só que Deus orientou o modo correto de se expressar e viver a sua preferência dele. E aí, como eu disse aqui, nós capturamos a lei, ao invés de procurar um primeiro padrão do pensamento, nós estamos amenizando as consequências por meio desses expedientes. E de repente, irmãos, e aí a gente vai daqui a pouco, nessa mesma volta, hoje eu estou aqui, dando conta fundamental no GLBT, que é uma base legal para expressar a sua sexualidade em tudo, apontando a nossa heterossexualidade. Eu não vou lá no shopping na piscina, beijar a minha esposa e os outros. A minha esposa eu a respeito em público e acaricio em secreto. Vou repetir, a minha esposa eu a respeito em público e acaricio em secreto. Mas eu estou lá no shopping, a cara mesmo a coisa afrontar e a mão beijando a boca com a mão. E aqui não é assim que ele quer, é para afrontar. E de repente, se você levantar a mão, você é preso pelo nome de Deus. Mas do jeito que se condiciona para o legal, chega para você, nessa mesma volta, pode acabar. Se precisa dar voltar, não engano, se é volta, vamos criar um nome. Tá bom?
Você explicou sobre a diferença de igreja, isso é organização e organismo. Diante de tantos embates aí, principalmente agora sobre essa questão do nosso país, eu acho que qual dessas igrejas precisa falar mais alto? Porque eu entendo a igreja como organismo, ela é muito ligada ao amor de Jesus, ao amor de Deus. E muitos que querem aprovar a ideia que todos estão querer que isso seja tolerado por nós, utiliza essa fala, mas qual que seria, qual das duas igrejas aí teria mais força e melhor ação com isso? A igreja organismo é a igreja, portanto, é ela, a prerrogativa maior de fazer valer o amor de Deus, inclusive em relação a essas pessoas que fazem a opção pela homossexualidade ou qualquer outro pecado. Só que, respeitando a luz do Evangelho, qual é a ideia de amor de Deus? Deus ama tanto a mim e você, que mandou aqui a terra o seu mais perfeito filho, o único filho de Deus que não tinha tudo defeito, mas no dia que esse filho dele, mesmo não tendo pecado, assumiu o meu e o seu pecado, o amor de Deus o justiçou na cruz. Agora você pensa que o amor de Deus é coisa de valer? Por isso, olha, não mistura o amor de Deus com o centro da justiça. A questão é que a filosofia do pensamento correto, esse teologia do pecado de Cristo continuando para cá, é que eles juntaram o conceito de amor. Amor é tolerância a qualquer custo, e não existe isso. Qual é a solução? Tem que tem problema que você vai ter que enfrentar. Eu sou heterossexual, casado há 27 anos, mas se eu abrir uma revista Playboy, ou clicar, ou se começar um filme pornô, eu vou ter ereção e eu posso ter filho, posso, se eu quiser, comprar uma roupa de problema e quero que o até pouco. Eu posso. Que a minha vida não é a minha sexualidade. E eu não heterossexual como qualquer outra heterossexual. Nessa sociedade chamada do orgasmo, da sexualidade, que é o que é exposta dos outros igual, para vender mais tudo que é ruim, até a mais bruto das máquinas, explode o povo feminino da mulher. Nós também temos tentações, eu tenho que lidar com isso. Se alguém tiver alguma tendência homossexual, eu vou ter que realizar com isso o resto da vida, sem nunca cair em pecado. Assim como eu sou heterossexual, também não posso pecar, fora do limite do meu casamento, daquilo que eu sou. Essa é a minha alternativa. Além de ter o Evangelho e muitos instrumentos da psicologia, e embora pode ter caído por uma resolução da Federação do Psicólogo do Brasil, proibir o tratamento daqueles que buscarem, é possível mudar. Sabe por quê? Tony Scott escreveu um livro, esse mesmo autor aqui, ó, especialmente para vocês mais jovens, que estão aí na faculdade aí. Grandes questões sobre sexo, ele vai falar da nossa realidade. Abundantemente de base científica histórica. Ninguém nasce homossexual. O homossexualismo é aprendido. Eu vou tentar aqui da nova apresentar na igreja. Por que eu sou homossexual? Cada família onde o marido é de calça roxa, engana, que a mulher que manda, que a singela, que é coisa decidida assim. Aí eu fui levar para a escola falando com ele, morreu de um câncer de infarto, morreu de fogo, que descobri. Aquilo que nós gente dela era homossexual, morando em São Paulo, foi a visitá-lo e chegou e quando ele nasceu na fogo na manga. E aí marcou a foto dele, mas ele marcou. Com 8 anos, foi estuprado na cama, beijou na terra e primo. Sabe o que acontece? O homossexual é feito na vida, até no período que não termina. Hoje,
esse caso do garoto, eu achei aquilo que a vida não morreu. Um pastor de Goiânia, a conversar com ele na casa dela, orar com ela, orar para a alma, para ela, no desespero dela. Morreu por causa de fato. E tanto que foi daquilo, que ela trabalhou, e ele comprou na porta da universidade para a gente salvar. Mas Deus foi levantar o corpo dela. Ela não teve uma filha mulher, teve alguns filhos. E o marido dela, infelizmente, era o Zé esquerdo. E ela naturalmente dominava. Aqueles filhos não tiveram a figura padrão de um homem em casa que tiveram ele. E foi a minha franqueza ao falar para ela que teve a fim de esquecer muito mais. Mas como eu não tive de desapegar. Olha, agora Deus uma coisa tem. Mas que acha bonitinho que ele vai crescer, cuidado. Da primeira infância até a segunda, ele fica com mulher que acha que bonitinho. Deixe seu filho descer da primeira infância até a segunda, tomar banho de vez em quando com o pai, perdendo a imagem do máximo. Mas hoje, né, por causa de Deus, não pode deixar ele, por causa dele. E aí, pode ser esse namorado que vive na televisão, a maioria, esse mesmo moço, eu não disse uma vez na igreja, depois de muitos anos, eu me encontro misturado pela TV em casa. Chamei a minha esposa, a minha esposa, ele me chamava para morar dele. Pelo nome pastor, infelizmente, eu estou adoecendo. Eu frequento as mais altas boates aqui de Goiânia. Olha os homossexuais, eu vou ser precursor em lágrimas, banhando o rosto. Eu ainda não encontrei, em 15 anos de vida homossexual feliz. Esse toque de vida, de droga, de festa, que eu me assim, caralho. O cara está fugindo dele. Eu tenho certeza que o barulho da música, a forma, o grito que está aqui dentro, eu não se enxerga, eu não tenho coragem de olhar no olho. De se olhar no olho. Pensa que é bonito? É claro que a sociedade aí, a mídia que está sendo visto, não é um plano. Mas não vai nessa não. Não vai nessa não. É sócio. É maldição. Primeiro é uma reação. É uma anomalia da natureza. Eu botei aqui que eu tenho que falar. Você imaginou? Se a raça humana se resumisse em vários homossexuais, dentro de poucos anos ela se extinguiria. Foi alguns pais homossexuais do país dessa e deixa de procriar na sociedade normal. A raça humana vai acabar, porque é normal. Chame isso do que quiser. Óbvio, é direito dele, faz o que quiser, mas não queira chamar isso de normalidade. Isso é normal. Isso é absurdo. É incongruente com a natureza. Agora, orador eu não posso ser matado homossexual. Eu tenho que ser contra o homossexualismo e não matar o homossexual. E aí eu vou ter que aprender isso. Eu vou dizer uma coisa. Nós não temos cultura e nem conhecimento de causa para lidar com isso. Aí fora o outro homossexual até para você ver. Ele é um homossexual que vira na nossa igreja, todo mundo vira uma cara para ele, e começamos a dizer, e rir no canto da boca, e fazer a piadinha da boca dele. A gente não dá. Porque a gente está aqui para chamar os pecadores à hora de Cristo. E essa gente é pecadora, como eu disse, só para não ser o livro dele, mas essa gente precisa de um evangelho, que a gente tem que aprender a lidar com isso. E não é fazendo piada, rindo, brincando com isso, é tratando com seriedade e tentando ajudar os que querem. Amando a pessoa humana que está por trás do modo homossexual, por trás do trejeito, por trás da. E aí a gente precisa aprender. Gente, muito obrigado. Amém, irmãos. Felizmente,